Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 18 anos e eu vim aqui falar sobre a minha deficiência física. Eu tenho uma deficiência que se chama mielomeningocele, é uma lesão medular e essa lesão ela tem vários graus, ela pode afetar de várias formas e a minha foi um grau muito leve, não foi dos mais leves, mas foi bem leve. A minha lesão é L4, L5 e S1. Ou seja, ela afetou algumas partes da coluna que foram a lombar e a sacral. Só que apenas algumas vértebras, foi a quarta e a quinta vértebra da lombar e a primeira vértebra sacral. Eu não posso dizer que essa deficiência mudou a minha vida, porque eu já nasci com ela. Então minha vida inteira foi assim. Mas eu posso dizer que essa deficiência que eu tenho mudou muito a vida das pessoas que convivem comigo e que já conviveram ao longo da minha vida, que passaram pela minha vida no geral. A começar pelos meus pais, é claro. A minha mãe descobriu essa lesão na gravidez, na gestação. Ela já descobriu que o bebê nasceria com essa malformação na coluna. E assim que eu nasci, eu já fiz a minha primeira cirurgia. Ao todo eu fiz quase 30 cirurgias, em torno de 30, mas a primeira foi assim que eu nasci, com 3 horas de vida, porque ela tinha que ser feita o mais rápido possível para me dar o mínimo de sequela possível. Quanto mais rápido eu fizesse essa cirurgia, menos sequela eu ia ter. E ela servia para fechar a coluna, porque a parte de baixo da coluna, que foi a parte comprometida pela lesão, nasceu com um buraco, nasceu aberta. E precisava fechar essa abertura, esse buraco das minhas costas o mais rápido possível para evitar o risco de infecção e até de morte. Eu poderia até morrer sem fazer essa cirurgia ou demorando muito para fazer. Tanto que eu não pude ter nenhum risco de nascer de parto normal. Eu nasci prematura porque não podia correr nenhum risco da minha mãe entrar em trabalho de parto normal, porque eu não podia encostar em nada, tinha uma equipe gigantesca no centro cirúrgico, enfim, foi um arsenal enorme para eu poder nascer, porque eu não podia encostar em nada do corpo da minha mãe para não ter risco de dar infecção por conta dessa abertura da minha coluna. A próxima cirurgia, depois dessa de 3 horas de vida, foi com 6 dias, quando eu coloquei uma válvula na cabeça chamada de válvula de derivação, ou válvula DVP. A não colocação ou a demora na colocação dessa válvula também poderia me trazer risco de vida ou muitas sequelas extras, porque essa válvula serve para que um líquido que circula pelo nosso corpo possa circular, porque em quem possui mielomeningocele, que é a deficiência que eu tenho, esse líquido não circula pelo corpo como deveria. Então, se ele não circular, ele fica acumulado no cérebro e a cabeça vai ficando cada vez maior até que o corpo não suporta o peso da cabeça e a pessoa morre. Então eu precisava fazer essa cirurgia e fiz, e com 1 ano e meio eu tive que fazer outra para trocar essa válvula, porque ela entupiu, mas foi a única vez que ela entupiu, que ela apresentou algum tipo de problema. A partir daí eu fiz em média 2 cirurgias por ano, mais ou menos. Eu andei por vários anos da minha vida, eu andava com o auxílio de muleta canadense e um aparelho na perna, um aparelho ortopédico. Mas a partir de 2009, mais ou menos, eu não conseguia mais andar devido às muitas cirurgias que eu comecei a fazer num curto espaço de tempo, porque como eu falei, eu fazia 2 cirurgias por ano, mais ou menos, mas eram todas espaçadas. A partir de 2009, essas cirurgias começaram a ter uma frequência maior, e aí acabou que as recuperações das cirurgias meio que emendavam. Na hora que estava acabando uma, começava outra. Como em todas as cirurgias eu precisava fazer repouso, óbvio, e ficava sem andar, claro que esse processo, a cada recuperação de cirurgia, ele era perdido, o processo de marcha, que chama, o processo de andar, com o auxílio da muleta e do aparelho. Só que é claro que a cada recuperação de cirurgia, esse processo era perdido por conta do repouso. Só que eu conseguia voltar.
quando eu comecei a fazer muita cirurgia, uma seguida da outra, não dava tempo de voltar. Quando eu começava a poder voltar, fazia outra. Então, perdeu, eu não consegui mais retomar. E paralelo a isso, eu comecei nesse tempo a ganhar massa nos ossos também. Os ossos começaram a ficar mais pesados por conta da idade. Eu fui começando a crescer e isso também dificultou as minhas pernas a aguentarem o peso do meu corpo. Porque eu também, como sequela da deficiência, tenho hipotonia, que significa que os meus músculos são muito flácidos e muito fracos. Então, menos ainda que eles iam aguentar. Isso foi um fator assim que dificultou. A parte de ganho de massa e de ossos mais pesados também, de ficar com osso mais pesado, é normal, acontece com todo mundo conforme vai crescendo. Mas eu tendo a hipotonia, dificultou mais ainda do que já dificultaria normalmente a minha perna de aguentar esse peso, o que impossibilitou a continuidade do treino de marcha. A partir daí, eu comecei a não conseguir mais andar. Então, a partir de 2009, 2010 mais ou menos, eu fico só na cadeira de roda. E em 2013, eu fiz uma cirurgia que foi a pior cirurgia que eu já fiz, mas também a mais necessária, tirando as 2 primeiras que eu mencionei, com 3 horas de vida e com 1 semana de vida, né, com 6 dias, quase 1 semana. Essa cirurgia que eu fiz em 2013 foi uma artrodese de coluna total. O que significa isso? A minha coluna foi endireitada, porque ela parecia literalmente a letra S, de tão torta que ela era. Isso se chama escoliose. Eu tinha uma escoliose muito acentuada. E isso, se não fosse tratado, se não fosse corrigido com essa cirurgia, faria com que meus órgãos começassem a ficar tão comprimidos, meus órgãos internos, que isso acabaria chegando no coração, acabaria comprimindo o coração e eu ia morrer. Só que essa cirurgia, por ser na coluna inteira, por ser uma cirurgia muito grande e muito complexa, porque não era só esticar um pouquinho, tinha que esticar muito, porque minha coluna era muito torta, teve que passar disso para isso, né? É uma mudança muito drástica. Por conta disso, a cirurgia durou 6 horas e deu uma infecção hospitalar. Eu tive que ficar mais 1 mês internada e isso também me gerou um trauma. Isso mexeu muito com a minha parte emocional, porque como eu tava tomando muito remédio, e remédio forte, né, antibiótico forte, e por muito tempo, que eu fiquei 1 mês no hospital, eu não tinha mais veia. Minhas veias do braço começaram a perder, começaram a estourar com muita facilidade. Picava, né, puncionava a veia uma vez e ela durava menos de 24 horas, então eram umas 3 ou 4 punções por dia. Só que a cada punção tinha que picar 5 vezes, 6, por aí. Já teve vez de eu levar 10 picadas, porque as veias eram muito fracas. Então, na hora que vinha a agulha, a veia não aguentava, estourava. Então, para conseguir achar uma veia que resistisse à agulha, demorava muito e tinha que picar muitas vezes. Isso me gerou muito trauma. E esse trauma me persegue, né? Existe na minha vida até hoje. E não é da boca pra fora, assim, não é uma coisa sem sentido. Eu tenho trauma porque eu realmente não consigo fazer um simples exame de sangue, hoje em dia, com facilidade. A cada simples exame de sangue que eu tenho que fazer, vão umas 3 picadas pelo menos. Já aconteceu de dar certo na primeira, depois de 2013 eu ia fazer algum exame de sangue e dar certo na primeira, mas é uma coisa rara. A maioria das vezes tem que picar pelo menos 3 vezes para dar certo, mesmo para fazer um mísero exame de sangue, um simples exame de sangue. E isso é claro que dói, incomoda, às vezes a enfermeira tem que ficar cutucando, sabe, a agulha para procurar a agulha, a veia, então ela fica cutucando a agulha dentro do braço, isso também dói. Então eu passei e passo ainda um perrengue em relação a isso desde 2013, que foi quando eu fiz essa cirurgia. Essa é a parte mais difícil, assim, que eu posso listar sobre a deficiência, assim, é a sequela, vamos dizer assim, porque essa coluna torta é uma sequela da deficiência. Então essa foi a sequela que me trouxe mais problema. A única parte, como eu falei, mais chatinha, que mexe um pouco comigo, mexe um pouco com o meu emocional de falar sobre ela,
é essa questão do trauma gerado através dessa cirurgia e tal. De resto, pra mim é super tranquilo, até talvez por eu já ter nascido assim, isso pode ter ajudado também a eu falar sobre isso tranquilamente, a eu já estar acostumada com isso. Claro que tem alguns dias em que eu, como todo ser humano, tenho meus momentos de tristeza em relação a isso, principalmente no meu caso, que eu tenho essa diferença. Eu fico triste às vezes, eu falo, poxa, eu queria poder andar, eu queria poder fazer o que as minhas amigas e familiares, né, e as pessoas que convivem comigo que não têm a deficiência fazem. Eu sinto vontade às vezes, mas é uma coisa que passa em 1, 2 dias no máximo, e depois eu já volto a ficar bem, volto a conseguir falar e pensar sobre o assunto normalmente. Nesse vídeo vocês não estão conseguindo ver minha cadeira de roda por conta do ângulo, então eu vou deixar daqui a pouco algumas fotos aqui da minha vida desde que eu era pequena, não vou dizer bebezinha, mas desde que eu já era grandinha, tipo uns 10 anos, em que aparece a minha cadeira de roda. E vocês vão ver como eu tive e tenho até hoje uma vida normal, faço tudo que qualquer pessoa poderia fazer. Eu terminei já a escola sem repetir nenhum ano, tô na faculdade agora. Eu fazia aula e apresentação de balé e de teatro desde os 4 anos de idade. Eu já fui em tudo quanto é show. Eu fiz tudo que qualquer pessoa faz. Claro que, como eu falei anteriormente, algumas coisas não dá pra fazer. E aí, em alguns momentos, eu fico triste por essas coisas. Nossa, eu queria fazer algumas coisas que não dá e tal, porque não podemos fantasiar também, né? A gente tem que ser realista. Tem coisa que não dá, ponto. Dá pra adaptar muita coisa, como é adaptado na minha vida, pra ter a vida o mais perto possível e chega a quase ser igual a de uma pessoa que não tem deficiência. Mas não é 100%, isso é fato. Mas eu lido muito bem com isso, sou feliz com a minha vida desse jeito, e as pequenas coisinhas que eu gostaria de mudar, os momentos de tristeza que eu passo de vez em quando, são coisas normais da vida de qualquer pessoa, mas que passam logo. E antes de mostrar as fotos, eu queria dar um conselho para você que tem alguma deficiência, seja ela mental ou física, seja outra deficiência, mesmo que física, mas que não seja mielomeningocele como a minha, enfim, qualquer tipo de deficiência. Tenha coragem, confiança e acredite que tudo vai dar certo no final. Muita força, principalmente força de vontade, mas também força no sentido assim de garra mesmo pra lutar, porque vão aparecer dificuldades, sim. Apareceram muitas dificuldades na minha vida que eu não citei aqui, senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas a minha vida não foi fácil, mas eu tô aqui hoje e passei por tudo isso. Com certeza ainda vão surgir mais coisas na minha vida, mas que eu vou passar também. Então, isso é o principal que uma pessoa com deficiência precisa ter. Coragem e força para lutar pelas dificuldades que vão acontecer e passar por elas. Porque se eu tô onde eu tô hoje, é porque eu tive essa determinação. Determinação também é uma boa palavra. É porque eu tive essa determinação e fiz tudo o que foi necessário, todos os tratamentos, acreditando sempre que aquilo ia ser o melhor para mim. E agora um recado para você que é parente ou amigo de alguém que tem alguma deficiência. Esteja sempre ao lado dessa pessoa, encorajando, dando suporte, acreditando nela que ela vai conseguir superar, que ela vai melhorar, porque isso é fundamental. Eu tive esse apoio dos meus pais, dos meus amigos, dos meus familiares, e isso foi fundamental para todo esse processo que eu mencionei agora. Então, teve a minha parte, que é onde eu tô dando um recado para os deficientes que estiverem assistindo, que foi de força, de coragem, de todas essas coisas, mas também sem o apoio das pessoas que estão à sua volta e que te amam e que você também ama, é tudo mais difícil. Então, os deficientes, assim como todas as pessoas, né, precisam desse apoio.
Agora fiquem com as fotos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu tenha conseguido te ajudar. Tchau!